O evolucionismo de Charles Darwin, o evolucionismo mesmo é atribuído mais a Lamarck. E ele é a origem das espécies. Com essa teoria da origem das espécies, então agora pode-se construir um pensamento científico independente de Deus, onde afasta Deus totalmente. Para que a humanidade venha a existir, evoluir, não depende de um Criador. É um processo seletivo, natural, que vai acontecendo. É abiológico. Não havia abiogênese. Era um processo natural. Então começa uma ruptura entre ciência e fé de forma mais acirrada. Isso gerou do século XIX para o XX uma quantidade de ateus no mundo acadêmico incontável. Porém, ateus silenciosos. Ninguém que era ateu ia para a rua dizer eu sou ateu. Ou um professor que era ateu ficava dizendo a seus alunos que ele era ateu. Ele fazia o seu trabalho sem fazer publicidade. Não tinha preocupação de fazer discípulo para o ateísmo. Olha, o grande espanto que aconteceu com Oscar Niemeyer. E tem muitas igrejas na Europa que ele foi o arquiteto. Quando fizeram uma pergunta dentro de uma igreja, na inauguração, o que significava para ele estar naquele ambiente sagrado? E ele disse nada. Só o trabalho dele, que foi quando ele revelou em público que ele não acreditava em Deus. Mas era sempre no silêncio. Porém, as torres gêmeas foram derrubadas. O World Trade Center caiu. Quem derrubou as torres gêmeas? Terroristas islâmicos. E por que derrubaram as torres gêmeas? Na América do Norte, porque os americanos são cristãos. E por que eles atacaram os americanos? Porque os americanos dão apoio aos judeus, a Israel. Quem está por trás desse ataque às torres gêmeas, esse ato de terror? As 3 religiões monoteístas. O judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Nisso, os cientistas se reuniram e decidiram, a partir daí, iniciar um neo-ateísmo. Um novo ateísmo. Em 2006, eles fizeram a primeira reunião e foi registrado oficialmente. Um ateísmo que fará uma cruzada contra todo tipo de fé e religião, que trabalha para desconstruir qualquer tipo de fé. 2006 foi o manifesto de lá para cá. Então a coisa ela vem crescendo e o número de ateus estão crescendo no mundo. A partir do movimento do neo-ateísmo. Pequeno filme feito para criança, tem um filme chamado Rubai. Filme de 11 minutos. Uma história de uma menina linda que perdeu um irmão, mas que ela se tornou ateia. É uma história de uma menina que tem nem 10 aninhos de idade. E aí ela começa a mexer com a escola, com todo mundo. Então, eles estão produzindo material para educar crianças. E qual o material que ela está lendo? O livro de Charles Darwin, A Origem das Espécies. Eles estão trabalhando com isso. Existem diversas propagandas de empresas com apelo ao ateísmo. A sociedade ateia no Brasil vem crescendo. Ela vem aumentando significativamente a cada ano, a sociedade ateia brasileira. E não é uma coisa silenciosa não, viu? É pública.
E eles têm trabalhado com proposta de atuar na política, na educação, em nome da bandeira do secularismo, o secular. Só na proposta materialista. Essa é a visão deles. Enquanto nós estamos aqui, tem muita gente trabalhando. O meu, o seu filho, os nossos filhos precisam de um embasamento, precisam de fundamento. A nossa juventude, se nós não trabalharmos, não é só ensinar, não é só jogar a semente, tem que irrigar a semente. Tem que irrigar a semente. Porque, irmãos, nós não conhecemos a estrutura de ninguém, conhecemos a aparência da estrutura. Nós só julgamos pelo que vemos. A minha filha esteve hospitalizada e chegamos lá, como é que está, doutor? O quadro é o mesmo. Só olha, aqui o tratamento são iguais para todas as crianças. Agora o resultado é diferente. Mas nunca sabemos, nós aplicamos a medicação, fazemos o que vai acontecer por dentro, nós não sabemos. Depois você fecha a cirurgia. O que você pode dizer o que está acontecendo lá dentro? A parte interna ninguém sabe como está. O tratamento é igual, mas a resposta não é. Uma reage positivamente, outra não. Então, a necessidade de trabalhar uma cosmovisão cristã. Cosmovisão cristã. O neoateísmo, que é o Richard Dawkins, biólogo, um dos mais agressivos, que lançou a obra dele. O livro dele mais conhecido no Brasil é o Deus, um Delírio. Deus, um Delírio. Dawkins fez um documentário, foi até Fátima, onde o trabalho católico lá muito intenso, em Fátima, aí muitas cadeiras de roda, muita gente doente que corre para lá em busca do milagre, para mostrar que não existe milagres. E a procissão com a santa, e ele começou a ridicularizar. Foi até Israel, conversa com os judeus sobre o palestino, e depois vai até os palestinos, conversa sobre o judeu, para mostrar o ódio que está acirrado entre eles, e todos crendo em Deus. Foi até uma igreja protestante, batista, e esse documentário, ele está no YouTube, e ele começa a questionar o pastor e aquele trabalho, mas é um sujeito agressivo. Ele fez uma palestra para muitos jovens, dizendo: quando você encontrar alguém que diz que tem fé, principalmente o cristão, humilhe ele. Não é nem o diálogo mais racional, já está partindo para agressão mesmo. Humilhe-o, envergonhe-o com a sua fé. Não é mais nem o discurso lógico, é o que chama de discurso ad hominem, o discurso contra o homem. O discurso dele é forte. Aí vem o Sam Harris e o Daniel Dennett, que é fisicalista, é a idade mais avançada, e o Christoph Hitcher, que faleceu, que era repórter. O Christoph Hitcher, juntamente com seu irmão Peter Hitcher, 15 anos de idade, pegaram o Novo Testamento dentro de casa e tocaram fogo. Podemos encontrar Deus na ciência? A nossa problemática é essa: é possível encontrar Deus na ciência? Será que existe algum cientista que por meio da ciência encontrou Deus? É possível encontrar Deus na ciência? O texto que nós lemos, da carta aos Romanos, o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, ele diz que, porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou.
Deus se manifesta por meio de quê? Aí o versículo 20 diz: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Não posso se excusar, se desculpar. Deus deixou marcas, pegadas na sua criação. Quando alguém invade uma casa que toca lá, então vem logo a perícia em cima, busca das marcas digitais. Se você encontra pegadas num lugar, é sinal que tem alguém. Num clássico chamado Robinson Crusoe, que tem várias versões, ele cai numa ilha deserta, aparentemente, e aí ele começa a reconstruir o seu mundo, faz uma casa numa árvore, né? E tal, e ele está vivendo muito bem com naquele ambiente agora, até que apareça socorro para ele. Até que um dia ele sai na praia e encontra pegadas novinhas de pés humanos, e não uma, pelo chão. Aquilo lhe trouxe um ar de desespero. Não estou só nesta ilha. Quem são? O que querem de mim? O que podem fazer comigo? Porque as pegadas anunciavam que ele não estava só. Pela lógica, não teria possibilidade de alguém colocar aquelas pegadas, eram pegadas na areia, então eram recentes. Então ele entra no desespero, porque havia pegadas denunciando que havia outras pessoas naquele espaço. E Deus deixou suas marcas na criação. E é aqui onde a ciência entra. O argumento teleológico. Quem já leu aqui alguma obra de C.S. Lewis? Cristianismo Puro e Simples, As Cartas do Diabo e outras mais, né? As Crônicas de Nárnia. Eu assisti o filme, As Crônicas de Nárnia. C.S. Lewis era ateu. Ateu convicto. A primeira obra que ele escreveu foi para defender o ateísmo, o que dificultou ele arranjar um emprego. Que dificultou. E quando conseguiu o emprego, foi ao lado de Tolkien, o que escreveu O Senhor dos Anéis. E Tolkien o levou a refletir a partir dos mitos que existia algo além. E esse nível de reflexão foi se aprofundando, e o resultado, ele disse que chegou um momento que ele não tinha mais como lutar nem resistir. O que ele podia fazer era se render. Então, na Universidade de Oxford, ele dobrou os joelhos, disse: eu estou aqui, agora me faça compreendê-lo. Então, do ateísmo para o teísmo. E um certo dia foi promovido um debate na Universidade de Oxford, C.S. Lewis, e um jovem filósofo de uma carreira brilhante. O seu pai era pastor metodista. Ele, com 14 anos, entrou no ateísmo. O pai dele foi professor universitário também. E o filho se tornou ateu muito cedo. E ele fez uma carreira brilhante. O pai faleceu e o filho cresceu no ateísmo. A história desse homem, ele já faleceu, Dr. Anthony Flew. Ele passou 60 anos defendendo o ateísmo. Veja quanto tempo de uma vida só dedicada a uma cruzada ao teísmo, a favor do ateísmo. Escreveu mais de 30 livros defendendo o ateísmo. Os maiores argumentos que surgiram nos últimos dias, que estão a serviço dos filósofos, vêm de Anthony Flew, filósofo inglês. E ele debateu com C.S. Lewis na juventude.
debateu com C.S. Lewis, esse homem. Ele também debateu com um filósofo recente, contemporâneo, Dr. William Lane Craig. Flew, já com a idade avançada, a maior voz do ateísmo. No passado, o filósofo Jean-Paul Sartre, francês, debateu com um padre, defendendo o ateísmo, e esse debate marcou a história, se transformou num livro. Então, 50 anos depois, em uma edição comemorativa do debate, convidaram quem? Dr. Anthony Flew e o jovem filósofo iniciando a carreira, Dr. William Lane Craig. E eles debateram juntos. O que aconteceu? Um debate terminou, cada um para sua casa. No ano de 2004, Dr. Anthony Flew declarou para o mundo que era crente em Deus. 60 anos de militância no ateísmo, mais de 30 livros, a maior referência da filosofia analítica, não morreu ateu. E terminou com o livro dele, Ateu Confirma, Deus Existe. Meus irmãos, e eu trago aqui um argumento do Dr. Flew, o que ele elenca aqui. De acordo com Flew, ele diz: a ciência mostra 3 dimensões da natureza que apontam para Deus. Veja o que Paulo diz. Paulo diz que é na criação que Deus se dá a conhecer. Para uma pessoa simples, ele não vê muita diferença. Mas para um estudioso faz diferença quando a formiga escolhe o lado oposto do vento para subir na árvore. Para quem não é estudioso, não faz diferença porque que a aranha faz aquela teia. Mas para um estudioso faz toda a diferença, porque ela projeta algo que tem a estrutura de um cabo de aço para ela. Para nós não é nada, né? Mas para ela, as proporções dela é um cabo de aço. Para quem não é estudioso, não faz diferença se o bicho da seda produz seda ou não. E como produz? Porque um bichinho do tamanho de nada, de um casulo, produzir um dos produtos mais caros da humanidade. Mas para a ciência faz diferença. Por isso o cientista ele está de olho nos sinais, na lógica dos fatos. Então ele diz assim, Flew diz: a ciência mostra 3 dimensões da natureza que apontam para Deus. A primeira é o fato de que a natureza obedece às leis. Irmãos, o nosso trânsito acabou de ser alterado só com a mudança de prefeito. E vem sofrendo uma pequena alteração. E a gente viu ruas modificaram tudo. São leis, mas alguém teve que estabelecer. Um comando teve que dizer, olha, projetar a lei, agora vai ser assim, o trânsito vai ser assim, assim, assim. Estabelece e coloca alguém para controlar as leis. E depois que nós incorporamos as leis, não precisamos de um guarda para nos dizer pare quando o semáforo está lá. O guarda não está e eu passo direto. Não, você obedece o semáforo. A gente vê as listras no chão, a gente respeita. São códigos, são leis naturais estabelecidas pelo homem. Agora, a natureza, ela tem leis intrínsecas
que clamam por algo externo a ela, uma mente muito inteligente, capaz de lidar, estabelecer para... Você sabe o que? Nós estamos aqui, dentro desse espaço, mas se nós apagarmos, der um delete nesse espaço que estamos, aí vai ficar uma cratera aqui, dá um delete na cratera, e vai tirando as camadas, vai eliminando tudo, até chegar no centro da Terra, apaga, porque a gente vai dar com magma, com fogo, vai apagando tudo, vai ficar o espaço, vai apagando, onde é que a gente fica no final? E vai perceber que tudo tem leis governando todo o sistema. Se a nossa Terra se afastar do Sol, nós morremos congelados. Se ela se aproximar, nós vamos morrer carbonizados. E quem é que sustenta essa Terra no espaço, girando em torno do seu eixo, fazendo a rotação e depois fazendo a translação sem fugir? Ela nunca fez uma rota no espaço que aí se perdeu. Porque todo ano nós recebemos as estações, com pequenas variações, mas as estações, provando que ela continua fazendo a sua translação. E todos os dias nós vemos a noite chegar e o sol chegar na nossa percepção imaginária, porque ela está girando em torno do eixo. Quem estabeleceu essas leis fixas? E o fato dela estar suspensa no ar, que a própria ciência diz que não existe nada absoluto, mas as leis de Newton ainda são leis absolutas. Ninguém provou o contrário até hoje. Voltemos aqui, o conceito de Anthony Flew. A primeira é o fato de que a natureza obedece a leis. A segunda é a dimensão da vida de seres movidos por propósitos e inteligentemente organizados que surgiram da matéria. A dimensão da vida de seres movidos por propósitos. Houve um grande debate, não lembro ao certo ano, foi 2014, na Argentina. Trouxeram diversos cientistas para debater ateus e teístas, os que creem em Deus. Aí havia judeus, cristãos, muçulmanos, do lado dos teístas. E entre eles estava o Richard Dawkins, estava o William Lane Craig do outro lado. E a primeira pergunta do debate de abertura disse: há um propósito no universo? Há um propósito no universo? Os ateus negaram que não há propósito nenhum na existência. Uma pergunta simples: você faz ciência para quê? Você faz ciência para quê? Irmãos, tudo tem que ter propósito. Ninguém investe na vida sem propósito. Tudo exige propósito. Tudo. Indiscutível, tudo exige propósito. Então, essa ideia de perceber que tudo que se move na própria existência existe um propósito, clama por alguém que tenha lhe dado esse propósito. Tudo tem que ter propósito. Terceiro, é a própria existência da natureza. Como é que a natureza subsiste? E aí Flew começa a discorrer sobre esses três temas e vai defender como a ciência o levou de volta para Deus. Ele cita o debate com William Lane Craig, que traz as contribuições sobre o pensamento dele, que leva a uma reflexão mais profunda.
E quando ele começa a analisar, na própria ciência, ele encontrou os sinais de um Deus todo-poderoso. O argumento teleológico, que é chamado o argumento do propósito, telos é propósito, fim, objetivo, teleológico, diz assim: todo projeto tem um projetista. É o primeiro enunciado. A segunda premissa: o universo possui um conceito bastante complexo. Conclusão: portanto, o universo teve um projetista. A ciência ficou dizendo que o mundo era eterno, a matéria era eterna, então não tinha como ter o iniciador. E como é que tudo veio à existência? Do nada. Só que o nada não cria nada. É ilógico dizer que o nada gerou alguma coisa, porque o nada não produz nada. Estou finalizando, viu, irmãos? Eu sei que está... E o nada não produz nada. Aí de repente cria o telescópio Hubble, novas pesquisas, começa a perceber a expansão do universo. Isso foi gerando novas possibilidades de compreensão, e Albert Einstein tinha lançado uma tese que ele não pôde provar, que na época a ciência não dava essa possibilidade, não havia satélite potente para provar. Mas agora, depois do telescópio Hubble e outras coisas que foram surgindo, chegou à conclusão: o universo teve um começo. Surgiu a lei da termodinâmica. O universo está morrendo, a matéria está se desintegrando, o universo está encolhendo, o Sol está perdendo força. É a termodinâmica. E a segunda lei da termodinâmica, que é a entropia. Isso agora gera o que eles dizem Big Bang. O universo teve um começo, já não é mais eterno. Quando a ciência assume a ideia que o universo teve um começo, aí os teístas, os que têm fé em Deus, os que creem, perguntam: e quem foi que deu o começo? Que se teve um começo, quem foi que deu o pontapé? Essa bomba não pode ter explodido sozinha. Queremos saber, porque a Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ele estava no princípio de tudo, antes de todas as coisas. Então o argumento teleológico, ele exige um projetista, e a complexidade do universo, nisso Isaac Newton já tinha dito. Isaac Newton disse: este belíssimo sistema no qual estão o Sol, os planetas e os cometas, somente poderiam proceder do desígnio e do poder absoluto de um ser inteligente e poderoso. Para Newton não fazia sentido tanta complexidade e ao mesmo tempo tanta normatividade por trás, sem um Criador. A existência de Deus é um requerimento da própria ciência. Um ateu inglês começou suas pesquisas em bioquímica. Começou a pesquisar, ateu, fez toda uma carreira acadêmica dentro do ateísmo. E quanto mais ele estudava, mais ele percebia que toda a estrutura estava exigindo algo mais do que o que a ciência estava fornecendo, e ele já influenciado pela teoria da evolução. Chegou à conclusão: Deus existe. Hoje, ele já se aposentou na carreira acadêmica, se tornou bispo,
e escreveu agora uma obra chamada Teologia Científica, que é o resgate da teologia natural. Alistair McGrath, anglicano, inglês. Alistair McGrath. O irmão de Christopher Hitchens, do neoateísmo, chama Peter Hitchens. Os dois se tornaram ateus, eu disse aqui, dos 14 anos em diante. Tiveram uma vida, eles conseguiram uma carreira muito elevada, ascenderam na sua vida profissional, e um se tornou representante nos países comunistas, o Peter. E ele foi impactado, entrou em uma catedral lá e tinha um quadro do inferno. A esposa dele também era ateia, e quando estava olhando para o quadro, a esposa dele começou a chorar. Porque ela era ateia, toda uma formação acadêmica, mas ela teve uma infância na igreja. Um quadro, irmãos, olha, quando viu o quadro foi impactada, pá, do inferno. Acordou uma sementezinha lá dentro assim, e ele ficou calado, mas impactado com a resposta da esposa, silenciou. E começou a sentir a cultura opressora daquele país comunista, socialista. O contraponto da cultura cristã que ele vinha, defendendo o ateísmo, mas a sensibilidade das pessoas. O resultado, não deu outra, se rendeu para Cristo. Escreveu um livro que estão para traduzir para o português. Como o ateísmo me levou para Deus. Como o ateísmo me levou para Deus. Irmãos, Deus está em todo lugar, soberano em todas as coisas. William Paley, ele ficou famoso porque levantou o argumento do bom senso, é o argumento do relojoeiro. Ele é o pai da teologia natural, que é a capacidade de conhecer Deus por meio da razão, através da criação. Paley defende que se você passar num lugar e tropeçar numa ilha, numa pedra, você não vai voltar para questionar quem colocou essa pedra aqui. Questiona? Uma pedra numa ilha? Não. Mas você está só numa ilha, você chega e tropeça, quando olha para trás é um relógio. Aí você pega ele, está funcionando. Quem colocou este relógio aqui? Essa é a pergunta. Ou quem perdeu este relógio aqui? Porque o relógio, uma pedra faz parte do processo natural, mas um relógio não. Existe, no bom senso, alguém que estava portando ele, e esse relógio foi projetado. O relojoeiro era o cientista que produzia relógio antigamente, viu? Hoje é aquele que conserta. O relojoeiro é aquele que produzia o relógio. Então, para que o relógio funcionasse perfeitamente e tudo, ele exigia um relojoeiro. Então, o argumento do relojoeiro é que para que o mundo funcione perfeitamente, exige um criador, um projetista, um soberano sobre tudo. Amém? Que possamos ver esse Deus, nessa grandeza maravilhosa em todos os lugares.